Tem criança que se revolta quando ouve a palavra não e ficam agressivas quando isso acontece. A agitação, o mau comportamento em alguns casos pode não significar birra, pode ter a ver com transtorno desafiador opositor ou desvio de conduta. Para explicar melhor para a gente, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. É uma situação complicada para os pais, né? Sim. Assim, a gente precisa diferenciar esses dois transtornos, né? Primeiramente, essas duas modalidades de distúrbios, né? Elas são enquadradas em distúrbios psiquiátricos. Consequentemente, então, se uma criança, um adolescente, ele é diagnosticado ou com o transtorno desafiador opositor ou com o transtorno de conduta, né? Ele precisa de um acompanhamento médico, porque é um problema sério que pode trazer consequências graves, né? Tanto para a criança, tanto para, né, se for um adolescente ou uma criança, tanto para a família e para todas as pessoas que o rodeiam. Bom, vamos começar falando um pouquinho de características de cada um, né? O transtorno opositor, né, desafiador opositor, ele é uma condição que aparece por volta dos 6 anos até mais ou menos os 12 anos de idade. Nessa condição, a criança ela não aceita o não, sabe, como você disse no início do programa. E ela fica muito ressentida, sabe, com as coisas. Então ela sofre por ela estar tratando mal as pessoas, né? Então assim, se ela recebe um não, ela fica muito ressentida com aquilo e ela quer provocar. Sabe? Acontece que tem um transtorno um pouco diferente desse, né, do transtorno desafiador opositor, que é chamado de transtorno ou desvio de conduta, que a pessoa, então, o adolescente, porque nesse caso, no desvio de conduta, ele pode ser identificado um pouco mais na adolescência. Então, quando a criança tem por volta dos 15 anos ou mais, né? É quando acontece problemas muito mais sérios na conduta. Então, desvios de conduta mesmo. Então, geralmente, essas pessoas, elas provocam vandalismo, essas pessoas, elas tentam machucar outras pessoas, né? Elas já fugiram de casa sem dar satisfação nenhuma e elas não se sentem mal por conta disso. Essa é a grande diferença. Então, a pessoa que tem um desvio de conduta, tudo que ela fizer, ela não vai se sentir mal porque ela não consegue entender que aquilo ali é errado. Então, o fato dela prejudicar uma pessoa, é ruim a gente falar isso, mas o ato de prejudicar faz bem para mim. Né? Então, no desvio de conduta. Agora, no transtorno desafiador opositor, não. O transtorno desafiador opositor, ele pode ser exacerbado ou ele pode ser cultivado, vou colocar essa palavra entre aspas, quando uma criança, por exemplo, não vive com limites, não vive com regras. Então, a gente pode exacerbar ou senão a gente pode estar levando essa criança a apresentar sintomas desse transtorno, né? Então, aquela criança ela fica muito ressentida, ela tem dificuldade de aceitar regras, ela discute com todo mundo, todo mundo que impõe alguma coisa para essa criança vai ser motivo de discussão. E essas crianças que sofrem tanto o desvio de conduta quanto o transtorno desafiador opositor são crianças geralmente vítimas de bullying e crianças que não têm muitos amigos, sabe? Porque justamente pelo comportamento dessas crianças, né? Dessas crianças ou adolescentes. E o tratamento nesses casos? É sempre medicamentoso. Então, primeiro de tudo, precisa passar por uma avaliação médica, psiquiátrica, né? E geralmente é multidisciplinar. Por quê? Nos dois casos, tanto no desvio de conduta quanto no transtorno desafiador opositor, todos esses sintomas acarretam também prejuízos, por exemplo, na vida escolar, na vida afetiva, né, em todas as relações que essa pessoa tem no dia a dia. Consequentemente, por exemplo, na questão da aprendizagem, né, a aprendizagem pode ficar prejudicada, né, e ela pode acabar desenvolvendo outros problemas de aprendizagem, por exemplo, o TDAH, que é a hiperatividade e o déficit de atenção, porque a pessoa ela fica pensando em fazer coisas, sabe? Então, não consegue prestar atenção na aula, é uma pessoa muito ativa, né? Principalmente aqueles que sofrem do desvio de conduta. Então, pode estar relacionado a esses outros transtornos da aprendizagem, então, pedindo uma intervenção multidisciplinar. Além do tratamento medicamentoso, né, a gente geralmente faz terapia com um psicólogo ou com um terapeuta ocupacional, né, para tentar resolver esse problema da agressividade, desse sentimento ruim que a pessoa carrega, né, então tudo isso precisa ser avaliado. Qual que é a diferença do desvio de conduta, por exemplo, para uma psicopatia? Então, o desvio de conduta, a gente tem uma organização americana, né, que coloca alguns sintomas que caracterizam cada uma das síndromes psiquiátricas.
psiquiátricas, né? Geralmente, no desvio de conduta, a pessoa tem que apresentar pelo menos 3 ou mais sinais no período de 6 meses até 1 ano. Né? Então, essa que é a grande diferença. Então, uma criança que tem, né, uma adolescente que foi diagnosticada com desvio de conduta, é uma criança que já apresentou um comportamento agressivo, que já fugiu de casa, que tem perturbações relacionadas à sexualidade, né, que tenta fazer maldades com animais, sabe, que faz aquilo e fazendo o mal para o animal, ele se sente bem, sabe, não sofre reação nenhuma contra aquilo que está acontecendo de negativo, né? Além disso, a questão do vandalismo, então já roubou, né, já cometeu algum ato ilícito, né? O uso de drogas pode ser influenciado pelo desvio de conduta, e não só isso. Quando o desvio de conduta a pessoa não faz o tratamento, quando a pessoa não procura ajuda para resolver, esses sintomas eles ficam muito, muito maiores, prejudicando muito a vida dessa pessoa. E chega a ter casos de suicídio por conta desses sentimentos ruins, né? Então, essa é a grande diferença. Nesses 2 casos, a pessoa pode ficar agressiva a ponto de matar uma outra pessoa ou de fazer mal para outra pessoa? No desvio de conduta, sim. Já no transtorno desafiador opositor, eu vou te desafiar porque eu não concordo com a sua opinião. Então, geralmente, a criança que foi diagnosticada com o transtorno desafiador opositor, ela não é uma criança tão violenta quanto aquela que foi diagnosticada com desvio de conduta. Então, uma criança que machuca outro, né, e coloca a culpa em outra pessoa, sabe, para se safar daquela situação, é uma criança que teria o desvio de conduta. Já o transtorno, né, desafiador opositor, a criança machuca e fica quieta, sabe, sem reação. Essa é a grande diferença. Então, quando você provoca uma situação ilícita, uma coisa errada, e você sente prazer com aquilo ali, acha que está tudo certo, você sabe que fez, né? Todo mundo sabe que você fez, mas mesmo assim você quer mentir, você quer culpar outra pessoa, isso é desvio de conduta. Quando você se sente mal por conta disso, é transtorno desafiador opositor. E isso acontece normalmente por alguma falha genética ou alguma situação que a criança passou? Sim. A questão genética e ambiental, quando eu digo questão ambiental, o comportamento dos pais, uma criança que sofreu algum abuso, uma criança que presenciou pai brigando com mãe, uma criança que presenciou pais usuários de drogas e todas as complicações decorrentes disso, pode sim ser influenciada, né, para desenvolver um transtorno como esse, no caso do desvio de conduta. No transtorno desafiador opositor, a gente sabe que também pode ser uma questão genética, é claro, né? Mas a questão do ambiente é um pouco diferente, porque é quando a criança ela não é acostumada a receber o não em casa. Então, uma criança sem limites, sabe, é o transtorno desafiador opositor, o reizinho da casa. Sabe, quando nasce uma criança, você modifica toda a sua rotina em função daquela criança e todo mundo que vive à sua volta também precisa mudar de rotina por conta dessa criança. Aí a criança acaba levando a isso. Aí a criança ela não aprende a receber o não, né? E essa coisa de não saber levar o não faz com que essa criança tenha um sofrimento interno muito grande, né? E daí acarreta todos os problemas e os sinais, os sintomas desse transtorno. Ou seja, na dúvida é melhor procurar um profissional, Com certeza. Então, assim, o transtorno desafiador opositor e o desvio de conduta, ele nunca vai ser diagnosticado pelo professor, ou somente pelo psicólogo, ou somente pelo psicopedagogo, né? Então, assim, alguns indícios aparecem, né? A gente comunica aos pais, os responsáveis, ou até mesmo, né, essa pessoa, se ele for maior de idade, claro, né? E é sempre encaminhado para um psiquiatra, porque é essa pessoa que vai conseguir, esse profissional que vai conseguir, dependendo de uma lista enorme, né, de perguntas, de conversa, de uma história clínica, né, familiar dessa pessoa, que vai conseguir enquadrar e daí sim oferecer o melhor tratamento e intervenção possível para isso. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Imagina.